Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021. Bom, conforto no lar. Esse é o tema do nosso devocional de hoje, muito ligado aí ao assunto que temos tratado durante essa semana. Domingo, nós pregamos sobre o papel discipulador da mulher no lar, falamos um pouco também sobre o homem. Amanhã eu quero responder a pergunta, qual é o papel do homem dentro do lar, já que falamos muito do papel da mulher. E hoje eu quero falar sobre esse conforto que nós encontramos dentro de casa, esse conforto que nós encontramos no lar. Eu quero ler um texto bíblico com vocês, está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, inclusive esse é o texto tema da nossa prédica do último domingo. Diz assim o texto bíblico: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo, ele elogiando a fé de Timóteo, lembra que essa fé não é por acaso. Timóteo foi criado em um lar com ensinamentos da palavra de Deus, foi criado em um lar cristão. Ainda que o seu pai fosse grego, fosse adepto ao paganismo, Timóteo, ele era criado dentro dos princípios da palavra de Deus. E aí, com esse exemplo em mente, com a história de Timóteo em mente, nós queremos afirmar que nosso lar, ele pode ser um lugar de, primeiro, discipulado. A nossa casa, ela é uma casa de discipulado. O que é isso? Nós devemos, não só devemos, podemos fazer discípulos dos nossos amados. Uma das grandes preocupações que as pessoas têm ao conversar com a gente quando estamos aconselhando é sobre a necessidade de salvação para os seus amados. Eu quero dizer para você, eu quero te encorajar a que você faça discípulos na sua casa. A gente sabe que isso é muito difícil, porque os nossos familiares às vezes vão se deparar com a nossa forma crua e nua, com a nossa forma verdadeira. E isso às vezes os assusta. Por quê? Porque dá a impressão às vezes de que o crente é alguém que de fato é totalmente bom, totalmente perfeito. Ou a Bíblia ensina que o crente é alguém totalmente perfeito. Mas de fato a Bíblia não ensina isso. E nós devemos mostrar isso para os nossos amados. Que sim, nós amamos a Deus. E que sim, nós temos as nossas falhas. E que a beleza do Evangelho está exatamente em Deus nos amar, mesmo com as nossas falhas. E que nós podemos confiar no Evangelho, na salvação proposta por Jesus Cristo, ainda que tenhamos as nossas falhas. Então eu te encorajo a fazer discípulos na sua casa. Pregue o Evangelho, mas muito mais, sirva de modelo, de referência, de inspiração para os seus amados, porque esse é o modelo pelo qual nos legaram os apóstolos. Eles fizeram discípulos a partir de modelo, referência e inspiração. Então também se torne modelo, referência e inspiração para a sua casa. Em segundo lugar, nosso lar pode ser um lugar de testemunho. O que é isso? Mostrar as verdades do Evangelho da graça de Deus. Muitas vezes testemunhar não está ligado à moralidade, ainda que a moralidade e a ética cristã sejam importantes, ainda que precisamos de uma ética apurada no meio dos cristãos, ainda assim o Evangelho não é apenas ética. E nós podemos testemunhar do Evangelho da graça. O que é o Evangelho da graça de Deus? É a forma como nós somos aceitos por Deus, sem mérito algum de nossa parte. E nós podemos fazer isso no meio dos nossos amados. Um exemplo muito simples é qual? Quando você serve os seus amados sem esperar nada em troca. É quando você ama os seus amados, mesmo que eles façam mal para você. Você não se afasta dos seus parentes. Você não afasta-se daquele parente que às vezes é tóxico, que é complicado. Você não se afasta dele. Por quê? Porque você também, ou Deus não se afastou de você também, mesmo você sendo tóxico, mesmo você sendo de difícil convivência. Então, o que nós precisamos aprender, ou o que nós precisamos fazer em nossas casas, é nos transformarmos em testemunhos de Deus,
através do Evangelho da Graça de Deus. E em terceiro lugar, nosso lar pode ser um lugar de sacerdócio. O que é isso? Com os nossos dons, servir a nossa família. Se no primeiro ponto nós podemos discipular os nossos amados e aí transformá-los em discípulos de Cristo, no segundo lugar nós podemos ser testemunhas da graça de Deus, também atuando com graça na vida das pessoas. Em terceiro lugar, os nossos dons, eles precisam estar à disposição dos nossos amados para servi-los. Dom da palavra, dom da pregação, mas também o dom da hospitalidade, o dom do socorro, o dom, todos aqueles dons que estão descritos em Romanos capítulo 8, o dom de poder, dom de cura que está em Coríntios, dons espirituais, ou seja, todos os dons, né, mesmo que não estão listados na Bíblia, mas que é o seu dom, você pode usar o seu dom para servir a sua família. Muitas vezes a nossa família, ela acaba ficando chateado porque vê a gente servindo as pessoas de fora e não servindo a igreja. Isso de fato é algo muito perigoso. Então, para finalizar, o tema do devocional é conforto no lar. Como encontramos conforto no lar? Exatamente servindo a nossa família com os nossos dons, testemunhando com a graça de Deus e discipulando assim como o Senhor nos ensinou, como os apóstolos, sendo modelo, referência e inspiração, tá bom? Que Deus abençoe a todos e uma ótima quarta-feira.